Processo na Justiça americana revela a rotina de pagamento de propinas em troca de vantagens para a Braskem de 2002 a 2014, seja na forma de isenções fiscais, fechamento de contratos com a Petrobras e até na aprovação de leis que tiveram impacto direto nos lucros da empresa. O processo descreve as ações dos principais envolvidos no esquema. A justiça americana não revela os nomes das pessoas investigadas. Se refere a autoridades e executivos usando números. Descreve como foram feitas as transações e os pagamentos e como isso beneficiou a Braskem. Na lista estão executivos do alto escalão da Braskem, identificados pelos números 1 e 2. Autoridades dos governos Lula e Dilma também são identificadas por números. No Poder Executivo, 2 autoridades do mais alto escalão, 2 ministros, sendo um deles conselheiro do governo e mais tarde eleito para o Congresso, e um alto executivo da Petrobras. No Poder Legislativo, 3 autoridades de primeira linha. O processo se debruça sobre mais de uma década de operações da empresa. De 2002, durante o mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, a 2014, no mandato da presidente Dilma. O Departamento de Justiça não cita nenhum exemplo durante o governo Fernando Henrique. Destaca as operações em 8 anos, de 2006 a 2014, no segundo mandato do presidente Lula e no primeiro da presidente Dilma. Só em 2006, a Braskem passou a ter autonomia para distribuir suborno a políticos sem a interferência da Odebrecht. O departamento entregava propinas a políticos e partidos através de empresas offshore. Essas transações não entravam na contabilidade oficial da empresa, caíam no chamado Caixa 2 e algumas vezes passavam por até 3 instituições antes de cair na conta do beneficiário final. Os investigadores americanos destacam que outra forma de desviar dinheiro era através de doleiros. Alguns pagamentos eram feitos usando malas cheias de dinheiro, que eram entregues diretamente aos envolvidos. O processo na justiça americana, que trata apenas da Odebrecht, revela que a empresa chegou a comprar um banco no paraíso fiscal de Antígua, no Caribe, para efetuar o pagamento de propinas a políticos sem levantar suspeitas. O banco seria uma subsidiária de uma instituição austríaca e ajudou a elaborar contratos fictícios para justificar transferências do departamento de propinas da empresa. Aqui no Paraná, a Lava Jato investiga a compra de um banco por operadores e executivos que, segundo o Ministério Público, são ligados ao Odebrecht. Um dos delatores da Lava Jato, Vinícius Borim, afirmou que primeiro abriu, a pedido de um operador da Odebrecht, diversas contas no Antigua Overseas Bank, no Caribe. Lá teriam movimentado $1 bilhão. De acordo com o mesmo delator, depois que o banco fechou em 2010, um dos executivos da Odebrecht propôs a compra de parte de um outro banco, o Mayan Bank Antigua. O delator, os sócios dele e executivos da Odebrecht chegaram a ter 67% de participação. Disse também aos procuradores que a movimentação no Mayan Bank chegou a cerca de $1 bilhão e 600 milhões em 6 anos e que não pode afirmar que 100% dos pagamentos eram ilícitos, mas que grande parte sim. O delator listou dezenas de pagamentos a offshores, entre elas a conta que, segundo as investigações, era controlada pelo ex-marqueteiro do PT, João Santana, responsável pelas campanhas presidenciais de Lula e Dilma Rousseff. Esta conta, a Shell Bill, teria recebido $16 milhões. O delator afirmou ao Ministério Público que nunca teve contato com Marcelo Odebrecht, mas pelo volume de dinheiro e estrutura criada, considerava impossível que Marcelo não soubesse das operações. Uma das transações da Braskem aconteceu em 2006, durante o governo Lula. Decisões judiciais levaram à elevação de impostos que prejudicariam os lucros da Braskem. 2 executivos da Braskem procuraram a autoridade número 3, um então ministro de Lula, para interceder a favor da empresa junto a um outro ministro e também a autoridade número 1 do governo. Ao mesmo tempo, um alto executivo da empresa também entrou em contato diretamente com a autoridade número 1 para pedir que pressionasse a autoridade número 4.
Numa das reuniões, a autoridade 4 passou um bilhete pedindo ao Executivo 1 da Braskem uma contribuição para a campanha de 2010 da autoridade número 2, no valor de 50 milhões de reais. Segundo o documento, o Executivo da Braskem concordou, mesmo sabendo que o dinheiro não iria para a campanha e seria usado em benefício próprio dos políticos. Em uma das planilhas do setor de propinas do Grupo Odebrecht, encontrada pelos investigadores da Lava Jato aqui no Paraná, consta um valor de 50 milhões de reais. O valor aparece como saldo em 2012 e 2013 e está relacionado ao codinome Pós-Itália. Segundo as investigações, há indícios de que o codinome seja do ex-ministro Guido Mantega. A planilha tem ainda outros 2 codinomes, Itália e Amigo. A Polícia Federal afirma que Amigo é uma referência ao ex-presidente Lula e Itália ao ex-ministro Antônio Palocci, que, de acordo com os delegados, também era chamado de italiano. Palocci seria o responsável por gerenciar esses pagamentos. Outra transação influenciou a aprovação de uma nova lei de isenções fiscais que beneficiou a Braskem. O projeto foi apresentado ao Congresso em 2011, durante o governo Dilma, mas um parágrafo adicionado depois dificultou a aprovação. O executivo número 1 da Braskem, então, procurou a autoridade número 4, um ministro de Dilma, e pediu para retirar o parágrafo em questão. A lei foi aprovada em troca do pagamento de R$2,1 milhões a uma autoridade do Legislativo que apresentou a proposta para suprimir o tal parágrafo. A autoridade número 7 do Legislativo recebeu R$4 milhões. Os outros senadores e deputados que não foram identificados no processo por números dividiram R$1,6 milhão. Ao fim da negociação, a autoridade número 4 voltou a procurar o executivo número 1 da Braskem para pedir mais R$100 milhões. Esse dinheiro teria ido para a campanha de candidatos do partido do ministro nas eleições de 2014. A aprovação de uma medida provisória que favoreceu o Grupo Odebrecht também foi alvo de investigação da Força Tarefa da Lava Jato, em Curitiba. O grupo primeiro pretendia ser beneficiado numa medida provisória ligada ao IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Mas essa MP acabou não sendo aprovada. Marcelo Odebrecht passou a tratar com Palocci uma nova alternativa para compensar a Odebrecht. Marcelo escreveu um e-mail em agosto de 2009 para executivos do grupo, inclusive Cláudio Melo Filho, que citou em delação premiada diversos políticos. No e-mail, Marcelo escreveu: "Tudo o que é bom é difícil, tudo o que é fácil não é para nós. Italiano acabou de me ligar. Ele mesmo pediu, além dos argumentos para a sanção veto parcial, que levássemos alternativas para nos compensar." No outro e-mail, Marcelo Odebrecht conversa com um assessor de Palocci. Ele escreve: "Sabe se o chefe conseguiu marcar com o GM esta sexta ou o início da semana que vem?" O assessor responde: "Marcelo, ele conversará com ele pessoalmente amanhã à noite." GM para a Polícia Federal é Guido Mantega, que na época era ministro da Fazenda. A conclusão da polícia é que Marcelo pretendia, com a ajuda de Palocci, convencer Mantega a editar uma medida provisória que viesse a favorecer o Grupo Odebrecht na questão do IPI. A medida provisória 470 de 2009, que atendia aos interesses da Odebrecht, acabou sendo aprovada, para os investigadores, mediante tratativas que envolviam o apoio e a interferência de Palocci e também de Guido Mantega. Subsidiária de uma instituição austríaca e ajudou a elaborar contratos fictícios para justificar transferências do Departamento de Propinas da empresa. Aqui no Paraná, a Lava Jato investiga a compra de um banco por operadores e executivos que, segundo o Ministério Público, são ligados ao Odebrecht. Um dos delatores da Lava Jato, Vinícius Borim, afirmou que primeiro abriu, a pedido de um operador da Odebrecht, diversas contas no Antigua Overseas Bank, no Caribe. Lá teriam movimentado $1 bilhão. De acordo com o mesmo delator, depois que o banco fechou em 2010, um dos executivos da Odebrecht propôs a compra de parte de um outro banco, o Mayan Bank Antigua. O delator, os sócios dele e executivos da Odebrecht chegaram a ter 67% de participação. Disse também aos procuradores que a movimentação no Mayan Bank chegou a cerca de $1 bilhão e 600 milhões em 6 anos e que não pode afirmar que 100% dos pagamentos eram ilícitos,
mas que grande parte sim. O delator listou dezenas de pagamentos a offshores, entre elas a conta que, segundo as investigações, era controlada pelo ex-marqueteiro do PT, João Santana, responsável pelas campanhas presidenciais de Lula. Ato da presidente Dilma. O Departamento de Justiça não cita nenhum exemplo durante o governo Fernando Henrique. Destaca as operações em 8 anos, de 2006 a 2014, no segundo mandato do presidente Lula e no primeiro da presidente Dilma. Só em 2006, a Braskem passou a ter autonomia para distribuir suborno a políticos sem a interferência da Odebrecht. O departamento entregava propinas a políticos e partidos através de empresas offshore. Essas transações não entravam na contabilidade oficial da empresa, caíam no chamado Caixa 2 e algumas vezes passavam por até 3 instituições antes de cair na conta do beneficiário final. Os investigadores americanos destacam que outra forma de desviar dinheiro era através de doleiros. Alguns pagamentos eram feitos usando malas cheias de dinheiro, que eram entregues diretamente aos envolvidos. O processo na justiça americana, que trata apenas da Odebrecht, revela que a empresa chegou a comprar um banco no paraíso fiscal de Antígua, no Caribe, para efetuar o pagamento de propinas a políticos sem levantar suspeitas. O banco seria um sucesso na justiça americana, revela a rotina de pagamento de propinas em troca de vantagens para a Braskem de 2002 a 2014, seja na forma de isenções fiscais, fechamento de contratos com a Petrobras e até na aprovação de leis que tiveram impacto direto nos lucros da empresa. O processo descreve as ações dos principais envolvidos no esquema. A justiça americana não revela os nomes das pessoas investigadas. Se refere a autoridades e executivos usando números. Descreve como foram feitas as transações e os pagamentos e como isso beneficiou a Braskem. Na lista estão executivos do alto escalão da Braskem, identificados pelos números 1 e 2. Autoridades dos governos Lula e Dilma também são identificadas por números. No Poder Executivo, 2 autoridades do mais alto escalão, 2 ministros, sendo um deles conselheiro do governo e mais tarde eleito para o Congresso, e um alto executivo da Petrobras. No Poder Legislativo, 3 autoridades de primeira linha. O processo se debruça sobre mais de uma década de operações da empresa. De 2002, durante o mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, a 2014, no mandato para a campanha, e seria usado em benefício próprio dos políticos. Em uma das planilhas do setor de propinas do Grupo Odebrecht, encontrada pelos investigadores da Lava Jato aqui no Paraná, consta um valor de 50 milhões de reais. O valor aparece como saldo em 2012 e 2013 e está relacionado ao codinome Pós-Itália. Segundo as investigações, há indícios de que o codinome seja do ex-ministro Guido Mantega. A planilha tem ainda outros 2 codinomes, Itália e Amigo. A Polícia Federal afirma que Amigo é uma referência ao ex-presidente Lula e Itália ao ex-ministro Antônio Palocci, que, de acordo com os delegados, também era chamado de italiano. Palocci seria o responsável por gerenciar esses pagamentos. Outra transação influenciou a aprovação de uma nova lei de isenções fiscais que beneficiou a Braskem. O projeto foi apresentado ao Congresso em 2011, durante o governo Dilma, mas um parágrafo adicionado depois dificultou a aprovação. O executivo número 1 da Braskem, então, procurou a autoridade número 4, um ministro de Dilma, e pediu para retirar o parágrafo em questão. A lei foi aprovada em troca do pagamento de 2 e Dilma Rousseff. Esta conta, a Shell Bill, teria recebido 16 milhões de dólares. O delator afirmou ao Ministério Público que nunca teve contato com Marcelo Odebrecht, mas pelo volume de dinheiro e estrutura criada, considerava impossível que Marcelo não soubesse das operações. Uma das transações da Braskem aconteceu em 2006, durante o governo Lula. Decisões judiciais levaram à elevação de impostos que prejudicariam os lucros da Braskem. 2 executivos da Braskem procuraram a autoridade número 3, um então ministro de Lula, para interceder a favor da empresa junto a um outro ministro e também a autoridade número 1 do governo.
Ao mesmo tempo, um alto executivo da empresa também entrou em contato diretamente com a autoridade número 1 para pedir que pressionasse a autoridade número 4. Numa das reuniões, a autoridade 4 passou um bilhete pedindo ao executivo 1 da Braskem uma contribuição para a campanha de 2010 da autoridade número 2, no valor de R$50 milhões. Segundo o documento, o executivo da Braskem concordou, mesmo sabendo que o dinheiro não iria